Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre o uso de narguilé e a Covid-19. Bom, pensando sobre o narguilé, devemos entender como funciona o narguilé. O narguilé ele possui um reservatório central que se assemelha a um vaso, onde se deposita água pura associada a outro líquido. Ligado a esse reservatório está o fornilho, o local onde se coloca o tabaco. Acima do tabaco é colocada uma tela que sustentará o carvão em brasa, que será usado para acender o cachimbo. Na porção superior do narguilé há uma mangueira, por onde se aspira a fumaça, e na porção final dessa mangueira há uma piteira. O mecanismo do funcionamento do narguilé é bastante simples. Inicialmente, o carvão em brasa esquenta o tabaco, produzindo uma fumaça, e essa fumaça segue em direção à base, onde será resfriada pela água. A fumaça resfriada segue então para a mangueira até chegar à boca do usuário. Bom, agora vamos falar sobre como o narguilé age no nosso organismo. A essência do narguilé, ela possui em seus componentes o melado, o tabaco e a essência de frutas. Cerca de 30% dessa mistura é composta do tabaco e restante de melado e essências. E esse tabaco presente nessa mistura, ele atua diretamente no corpo humano através de uma substância chamada nicotina. A molécula de nicotina, ela imita o papel de um neurotransmissor chamado acetilcolina. A acetilcolina e seus receptores estão envolvidos em muitas funções, incluindo o movimento muscular, como do braços, pernas, rostos, entre outros, e também na respiração, na frequência das batidas do coração, no aprendizado e na memória. Ela age na liberação de hormônios que afetam o estado do ânimo, o apetite e uma porção de outras coisas. Quando a nicotina ela atinge o cérebro, ela se junta aos receptores de acetilcolina e imita suas ações. Ela também ativa as áreas do cérebro envolvidas na produção de sensação de prazer e gratificação. Como ela faz isso? A nicotina aumenta os níveis de um neurotransmissor chamado dopamina, nas partes do cérebro que produzem essas ações de prazer e gratificação. Bom, agora que a gente falou da parte boa, né, do uso do narguilé, vamos falar do que ele causa no corpo humano em relação aos efeitos negativos. Apesar do narguilé trazer essa sensação de prazer, ele traz o mesmo ou até mais riscos que o uso de cigarro. Um estudo realizado pelo IBGE em conjunto ao INCA concluiu que o uso do narguilé por cerca de 1 hora seguida corresponde ao consumo de tabaco de 100 cigarros. De acordo com a OMS, o uso também está associado ao desenvolvimento de câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. Além disso, ele traz aquela sensação de prazer, acaba causando um vício. O SARS-CoV-2, novo coronavírus que causa a doença do Covid-19, foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na República Popular da China. Antes do surto de infecções na cidade, o novo coronavírus nunca tinha sido detectado em humanos. Os principais sintomas da Covid-19 são tosse, dificuldade para respirar, dores na garganta, febre, entre outros. Algumas pessoas podem não apresentar sintomas, que são os casos assintomáticos, e em outras pessoas pode até causar pneumonia ou síndrome respiratória aguda grave, podendo levar à morte. Com a rápida evolução da transmissão da doença, em 11 de março de 2020, a OMS declarou a Covid-19 uma pandemia. Além disso, a Organização Mundial de Saúde chamou a atenção para uma resposta urgente e agressiva dos países para a contenção das infecções. Após o vírus ter sido detectado em Wuhan, alguns países se tornaram o epicentro da pandemia do Covid-19, por conta do aumento repentino de casos. Em março de 2020, a Itália era considerada o epicentro da doença, fora do controle asiático. Em abril do mesmo ano, os Estados Unidos passaram a registrar um grande número de casos, sendo o novo epicentro da pandemia. Em maio, o Brasil tornou-se o epicentro da doença e em outubro de 2020 a Europa era considerada o epicentro novamente. Mais recentemente, em março de 2021, o Brasil foi apontado mais uma vez
o epicentro da pandemia, juntamente com a Índia, a partir de abril de 2021. Mas por que o narguilé está relacionado com a Covid-19? Bom, a transmissão do vírus se dá por via direta, ou seja, de pessoa para pessoa, através de gotículas expelidas do nariz e boca de pessoas que estão infectadas com o vírus, ou também por via indireta, através do contato com objetos que podem ter sido infectados anteriormente. As principais medidas de prevenção à disseminação do SARS-CoV-2 são o distanciamento social, o uso de máscara e higiene das mãos. Então é evidente que o uso do narguilé, quando pensamos na forma de transmissão do vírus, é um grande potencial para a disseminação da doença. Também quando pensamos na cultura do narguilé, como as pessoas utilizam e compartilham, muito próximo uma das outras, aspirando e inspirando o conteúdo do equipamento, a probabilidade de uma pessoa se contaminar e transmitir o vírus de forma direta é altíssima. Bom, e o que diz a lei em relação ao uso do narguilé, né? A gente tem aqui uma ficha informativa da Lei número 13.779, de 21 de outubro de 2009, em que o governo do estado de São Paulo, em seu artigo 1º, diz que fica proibido a venda do cachimbo, conhecido como narguilé, aos menores de 18 anos, e os estabelecimentos que comercializam produtos só poderão vendê-los aos que, através do documento de identidade, comprovem a maioridade. Bom, nessa apresentação tivemos então a intenção de apresentar alguns fatos sobre o uso do narguilé e Covid-19. Não com a intenção de condenar o uso do narguilé, mas na intenção de conscientizar o seu uso, que é muito comum entre os jovens brasileiros, para que possam assim saber e entender o que consomem, o impacto que isso pode trazer para suas vidas quando pensamos no atual momento que estamos vivendo.